Shalom, shalom. Eu sou a Morada Vorá. Shalom, sou Rosh David. Pastel Beijo das Crianças. Hoje nós vamos falar sobre fruto do Espírito, sobre Gálatas 5, do 22 ao 23. Novamente trouxe o Rosh David para trazer alguns acréscimos aí no nosso estudo. A parte mais histórica, para também trazer um pouco de calma, porque a Morá faz 50 links diferentes, né? No mesmo assunto, então a ideia é trazer aqui a calmaria que o Rosh David tem a beça. Bora lá. Primeiro, eu queria que você nos ajudasse de novo contextualizando sobre Gálatas, o que você achar importante para falar. Perfeito, vamos lá, gente. De forma resumida, para a gente entender o contexto de Gálatas, é muito interessante o que o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, está trazendo como informação. Em Gálatas, Rav Shaul, ele está afrontando pessoas, grupos que estavam ensinando as pessoas que no momento em que elas faziam techuvá, no momento em que elas aceitavam o Criador dos céus e da terra e a Yeshua como Mashiach, no dia seguinte elas tinham que fazer Brit Milá e aceitar todo o jugo da Torá. E era exatamente algo que não era a perspectiva dos apóstolos de Yeshua e muito menos de Rav Shaul. E ele luta fortemente contra isso ali. E olha que interessante, né? Rav Shaul, ele vem defendendo o que ele vai chamar de legalismo da Torá. Ele vem defendendo que a pessoa ela deveria subir as escadas espirituais e aprendendo mandamento por mandamento, aprendendo a como comer kasher, a como cumprir os mandamentos, tudo, até chegar no momento em que ela faria a Brit Milá. E não de uma hora para outra, como esse que ele vai chamar de partido do legalismo estava obrigando as pessoas a fazerem. E isso é muito interessante, porque a gente entende o que ele vai falar, que você fazer a Brit Milá e ter todos os mandamentos não quer dizer que tem a presença divina, não quer dizer que você está mais próximo de Deus em relação à sua presença. Existem muitas coisas que estão envolvidas em aproximar a presença divina e não somente os mandamentos em si, né? Porque veja, né? Não adianta você cumprir só os mandamentos e você não ter um coração limpo, você não se dedicar às pessoas, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É exatamente o que o Rav Shaul está trazendo. É isso aí. Vamos para a leitura. Então, estamos lendo Gálatas 5, versículo 22 e 23, onde está falando literalmente sobre os frutos, ou sobre o fruto, né? Que aí tem outro ponto. Às vezes as pessoas falam os frutos, os frutos, os frutos. Na realidade, um fruto só está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra essas coisas. Essa versão que eu tô lendo é a versão do Dr. David Stern. E aí, às vezes, o final, né? Contra essas coisas não há lei. Traz essa ideia de que a Torá é errada em alguma instância, lá. Só que, na realidade, está falando que não tem limite para esse fruto do Ruach, né? Perfeitamente, né? E é a presença divina na pessoa. A gente vai aprender uma coisa muito interessante, né? E aqui a gente começa a esclarecer o que é a presença divina. O que é quando nós sentimos a presença de Deus, e isso acompanha a gente durante toda a semana, quando a gente está com a nossa família, quando estamos com os nossos amigos, no trabalho, no colégio, na escola, né? É exatamente os frutos do Espírito, né? Ou seja, o que o Rav Shaul está trazendo para a gente, que é a definição de que a presença de Deus está em nós, é quando nós somos humildes, quando nós temos autocontrole, quando nós temos amor, alegria, paz, paciência. É exatamente isso. E esse ponto é muito importante. Então, a gente vai buscar a presença de Deus para que Ele nos ajude a ter esses frutos.
Porque como a gente vai aprender, né? Aqui mesmo no Novo Testamento, existe uma batalha do corpo contra o espírito e do espírito contra o corpo, que são chamadas as vontades da carne. E a gente precisa do Ruach HaKodesh, do Espírito do Criador, para exercer todos esses frutos. É interessante porque antes, né, no versículo 19, ele fala exatamente sobre isso que você está falando. É verdade, é evidente o que a velha natureza realiza, que é essa parte que chamamos de carne, né? Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza e indecência, a adoração a ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora como já fiz antes. O que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Então, assim, é raro a gente falar de forma tão pesada assim, né? A gente não costuma ficar lembrando tanto esses assuntos, mas esse contraponto é muito importante. Aqui ele traz justamente coisas que a Torá condena. Exatamente coisas que a Torá condena. E ao invés de ser aquele peso do tipo, nossa, você não pode fazer isso, ele traz o quê? Qual é o resultado? Qual que é o contrário? O que a Torá não condena? Para onde você deve estar olhando? Como que você vai fazer essa contagem da sua alma? Ou como que você vai fazer essa avaliação agora em Tu B'Shvat? Olhando se você tem o fruto do Ruach, o fruto do Espírito. Se você tem amor, alegria, se você tem paz. Como assim paz, shalom? Aí eu acho que entra muitos assuntos interessantes. A shalom bait. Então, você buscar a shalom bait, você buscar ali dentro do casamento, não trazer mais brigas e contendas, tentar achar uma forma de resolver e etc. A shalom no lugar onde você tá. Por exemplo, eu não vou ficar ali alimentando intrigas. Estudamos recentemente, né, sobre como Hashem, ele oculta uma coisa que Sara fala em prol da shalom bait. Hashem oculta que Sara falou que ele era velho também, falou isso dela, em prol o quê? De manter a paz. Então, isso são coisas que, diferente de quando você olha para mitzvot que exigem mais poder aquisitivo, por exemplo, ou costumes, como está chegando agora em Tu B'Shvat. Você vai pensar, nossa, eu não tenho dinheiro para ter os 12 elementos que normalmente a gente usa em Tu B'Shvat. E aí, transgredir? Não, por inúmeras questões, né? A começar que Tu B'Shvat não é mitzvah da Torá. Então, não tem problema. E outro ponto é você achar que porque você comeu esses alimentos, eles têm poder para alguma coisa. Tudo bom? Aí já entrou em outra questão complicada, né? Sim. Uma outra questão complicada. O poder, a questão tá tudo com relação à nossa fé. Com relação à nossa emuná em Hashem. Com relação às coisas que nós estamos fazendo. E aí a gente volta para esse exame que a gente tem que fazer, esse autoexame que a gente tem que fazer, que está relacionado com a dica que Rav Shaul traz do fruto do Ruach. E vejam que interessante, né? O que o Rav Shaul está trazendo aqui faz parte do contrato que nós fizemos com Hashem lá no Monte Sinai, quando nós recebemos a Torá. Nós aprendemos que as duas tábuas, uma parte são os mandamentos do homem para com Deus e a outra parte são os mandamentos do homem para com o próximo, né? Então, olha que interessante, né? Parte desse contrato que nós temos com o Criador está relacionado com amar o nosso próximo, que está relacionado com os frutos do Espírito. Então nós vamos agir, vamos exercer esse contrato, né, e essa aproximação do Criador através desses frutos. E é exatamente o que a Morá está trazendo, né? Na sua casa, com os amigos, né, com as pessoas ao redor. Quando você exerce esse fruto, você honra a presença divina, então o Criador se aproxima mais de você. A gente vai entender que os mandamentos, que vão ser as nossas obras aqui, eles vão ser parte desse crescimento espiritual. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais o Criador se aproximar de você e você ter mais a presença divina e os frutos forem maiores, o Eterno vai dar mais condições para você se munir dos mandamentos dele, né? Mais santificação. Por quê? Porque ele quer que a sua criação se aproxime dele.
Então, olha que interessante, o caminho de retorno a Deus e esse caminho de santificação que a gente está seguindo na nossa vida, ele é obrigatoriamente trilhado pelos mandamentos do homem para com o próximo através dos frutos. Quando você exerce os frutos, você se aproxima e Deus te dá mais condições de você exercer isso e de você se munir em santidade. Muito legal também essa questão de quando a gente trata de santidade, de leis, né, do homem para com Deus, por exemplo, o domínio próprio. A gente pode lembrar diversas mitzvot que estão ali perto da gente para a gente cumprir. Por exemplo, você não comer qualquer coisa. Você ter esse cuidado com a sua alimentação. Está envolvido ali com o domínio próprio, que está em Gálatas. Outra coisa sobre amar ao próximo. Você também precisa ter um amor próprio dentro disso. Então, aí a gente vai entrar em outras questões e não vamos ramificar nesse momento. E aí, sobre amor ao próximo, a gente já falou, já dei alguns exemplos. Você tem outro exemplo relacionado dentro dos frutos que... do fruto que Rav Shaul fala, relacionado de uma mitzvah de você com Hashem? Então, é uma pergunta muito boa. Como é que a gente exerce, né, os frutos do Ruach em relação ao Criador? É quando a gente exerce o amor e a alegria nas festas, né, a humildade, nos momentos de serviço a Deus, né? Todos esses frutos aplicados nos momentos em que nós somos convocados numa festa, num Pessa, num Sukkot, e a gente exerce isso ali no momento de servidão a Deus, é o momento em que a gente utiliza os frutos do Ruach nesse momento, né? Humildade, quando, por exemplo, você ora ao Criador e você ora com uma voz humilde, né? Você ora com um coração contrito. Você está exercendo o fruto do Ruach. Quando você expressa o seu amor por Deus cantando, você fala com Deus, você canta com muita alegria, você está exercendo, né, os frutos do Ruach para com o Criador. Isso me fez lembrar, né, de Simchat Torah, que a alegria de Simchat Torah é muito, muito boa, muito interessante. E o que fala de fidelidade. Porque a fidelidade a Hashem também é um modo de manifestar o fruto do Ruach, né? Assim, dá para falar sobre muitas coisas que está ligada com os mandamentos, mas não necessariamente é um mandamento em si. Porque quando a gente está falando, até Rav Shaul fala sobre, eu acho que Rav Shaul fala sobre isso, que é que a gente tem uma mudança de mente, né? Então, a Torá, quando a gente começa a cumprir mitzvot, procurar servir a Deus com a kavaná certa, seguindo, de fato, os passos de Mashiach, né? Porque o nosso Messias, inclusive, fala isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu tô falando de Mateus 11, 29 ou 30. Então, assim, quando a gente segue os passos do Mashiach, do Messias, então Mashiach com Messias. Quando a gente segue os passos de Mashiach, sendo seguidores do caminho, como a gente vê ali na Brit Hadashah, seguindo, cumprindo Torah e Mitzvot, a gente consequentemente vai colocar para fora, vai demonstrar o fruto do Ruach, que é do que a gente está falando agora. Um ponto que eu acho interessante também a gente talvez abordar aqui logo no final é a diferença entre o fruto do Ruach e os dons. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é. E você não sabia, agora você está sabendo. Isso é muito importante, meus queridos, né? Do que a gente está falando. Frutos do Ruach HaKodesh é um ponto. Né? A presença divina na pessoa e a pessoa exerce aquilo com uma naturalidade incrível. Né? Os dons do Ruach HaKodesh são as ferramentas que foram dadas para os servos de Hashem para realizarem as suas tarefas aqui na Terra. Esses dons foram dados sem arrependimento. Ou seja, se uma pessoa tem, por exemplo, o dom de falar em línguas estranhas, o dom de maravilhas, o dom de cura, né? E ela exerce esse dom
Uma coisa é exercer o dom, que é uma ferramenta, né? E a outra coisa é ter o fruto do Espírito e a pessoa ter a bondade, humildade e etc e tal, né? É como se fosse uma metáfora, né? Eu tenho um martelo na minha mão e eu posso usar esse martelo para pregar, mas eu posso pregar o martelo com raiva, né? Bater no prego com raiva, aí o prego começa a entortar, etc e tal. Nessa metáfora, o que eu estou querendo dizer? Que ter os dons, né, é um ponto, ter os frutos do Ruach é outro ponto. Precisamos dos dois, né? Mas pode acontecer de uma pessoa usar os dons e não ter os frutos, infelizmente. É como aquela pessoa que fala muito bem, explica muito bem, mas você vê claramente ela sendo impaciente com o próximo, ela não manifestando nenhum fruto do Ruach. A Shem usa quem ele quer, usou a mula, né? Tudo bom. E o dom foi dado, a pessoa sabe falar, sabe ensinar, mas ela não manifesta o fruto do Ruach, né? Enfim, ela tem que fazer tejuvá. E eu acho legal também trazer leitura, né? Então a gente tá falando sobre, quando a gente fala de dons, a gente tá falando em Efésios 4, que eu vou ler a versão do Dr. David Stern, que é Efésios 4, 11. Além do mais, ele concedeu a algumas pessoas como emissários, em outras versões está como apóstolos, né? Algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus e à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Depois é uma parte que eu achei muito legal. Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro. Eu acredito que essa junção, tanto do fruto do Ruach quanto dos dons, produz uma fé realmente madura. Uma fé madura, ela vai ser uma fé com obras e não uma fé morta. E as obras, a gente, né, já correlacionou os frutos com as mitzvot. Perfeitamente, né? E isso é um crescimento exponencial. E quando você tem uma pessoa que, por exemplo, ela tem um dom de ensinar e você vê que essa pessoa, apesar de ter um dom de ensinar, é uma pessoa humilde, você vê que essa pessoa consegue ajudar e tocar os corações. O Espírito de Deus, através da fala dessa pessoa, troca mais os corações da pessoa e convence mais a pessoa do pecado, né? A ação de Deus é muito maior com os frutos do Espírito, né? Não é um dom utilizado de forma morta ou de forma inerte, mas de forma eficaz, né? Então isso é muito importante. A gente precisa buscar os frutos do Espírito para que a gente utilize os dons na sua total eficácia. Exatamente isso. Se por algum momento, né, da nossa vida a gente está caminhando e o Eterno utilizou a gente, acredite se quiser, ainda não é a total eficácia. Ainda existe muito mais coisas que o Eterno vai fazer através da nossa vida e quanto mais a gente se aproxima dele. É muito bom também a gente pensar nessa avaliação, né, falando de Tu B'Shvat. É claro que essa avaliação não tem o mesmo nível da avaliação de Rosh Hashanah, né? Porque em Rosh Hashanah nós vamos ser julgados e tal. É um julgamento, acredito que um pouco menor. Eu considero um julgamento um pouco menor. Não tem o mesmo nível, o mesmo peso de Rosh Hashanah. Mas é sim um julgamento. E aí, quando você vai olhar, fazer esse Heshbon Nefesh, né? Assim que se fala, a contagem da alma, você começa a prestar mais atenção em como você age no dia a dia. Você começa a ver também em como você agia antes para agora. Porque se você para olhar como que você estava no ano passado, o que você estava fazendo em janeiro do ano passado, em Tu B'Shvat do ano passado, você estava onde? Você estava fazendo o quê? Agora você, nossa, mas é muita mitzvah, meu Deus, é muita coisa, eu não tenho como, eu não estou conseguindo cumprir, eu não tenho uma congregação perto, que é a realidade da maioria, né? Como que eu vou realmente fazer tudo o que está sendo dito? Como que eu vou... Não estou fazendo nada.
o pensamento que a gente tem que ter é exatamente o oposto. A gente tem que primeiro agradecer muito a Hashem. E é um dos pontos também cruciais de Tu B'Shvat, o agradecimento a Hashem, reconhecimento que é Ele quem dá tudo que a gente tem, né? É Ele quem nos sustenta, enfim. E aí você agradecer por ter conseguido chegar à plenitude onde você está agora. Conhecendo o Torá, conhecendo os mitzvot, se alegrar com tudo, tanta coisa que você tem para fazer. Antes a gente ficava assim, nossa, como que eu vou agradar a Hashem? Como que eu faço? E fica meio perdido, indo para lá e para cá, acreditando em um e outro. E quando você chega ao conhecimento da Torá de fato, que é realmente Torá, o que é realmente mitzvah, você já tem ali literalmente o caminho das pedras, para você saber como fazer para agradar a Hashem. E existem níveis, então você vai ali primeiro cumprindo aqui, cumprindo ali, guardar Shabbat, você não precisa de nada muito... Olha, honestamente, você fazer halá não é uma coisa muito cara de se fazer, que nem é uma mitzvah, mas é uma coisa que tá super ligada com o Shabbat. Conseguir um suco de uva não é uma coisa muito cara de se fazer. Comer caché, assim, carne, gente, eu vim da classe média baixa. Então assim, carne não se comia, nunca comi sempre. Então, essa necessidade, a Torá, ela não está muito longe da gente, como diz o versículo, né? Ela está aqui bem próximo, tem como se cumprir. E esse olhar voltado para o agradecimento, esse olhar voltado para fazer conforme que você tem nas mãos, como o Rav Shaul traz essas situações, trazendo muito, simplifica. Eu acho o fruto do Ruach, ele mostrando o que é realmente o fruto do Ruach, ele simplifica muito a nossa vida. Eu vejo dessa forma. É muito mais fácil, trazendo aqui. E com o contexto que o Rosh trouxe no início, sobre qual era a situação da época, o que as pessoas ali estavam falando, ele trouxe mostrando o que é realmente fardo de Mashiach. Ele é leve. A Torá, ela é leve, ela não deve ser olhada com peso. E a manifestação dessa Torá, dessa mudança que está acontecendo, é exatamente o fruto do Ruach que você vai manifestar conforme você vai virando, se tornando, estando cada vez mais próximo de ser um tzadik, um justo. Claro que a gente sabe que não chegaremos a, meu Deus, um justo, né? Mas o objetivo é esse. Perfeito, perfeitamente comentado. Então isso é muito interessante, né? A gente sai desse áudio entendendo e compreendendo que o Eterno se aproxima da gente, o Eterno ele vai usar a gente através desses frutos, e através dessas ações a gente vai trazer mais pessoas para o reino do Criador, utilizando os dons espirituais que o Eterno nos deu, né? E tudo isso, né? Da mesma forma, olha como a história se repete, da mesma forma como o apóstolo Paulo fez naquela época com aqueles grupos, a gente faz hoje, só muda o ano, né? Aquele ano é ano X e nesse ano é ano tal, e a gente está aqui espalhando a palavra divina e orando ao Criador para que convença o homem do pecado. É isso. É isso. Olha, muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre Gálatas 5 e também falamos sobre Efésios 4. É muito importante essa compreensão para além de ficar se examinando e com medo e tudo mais. Né? A gente não pode pensar em servir a Hashem com medo do que ele pode fazer. A gente tem que pensar em agradá-lo, em cumprir porque a gente ama a Hashem. E o que Mashiach tenta trazer é exatamente isso. Vamos parar de olhar com peso. Igual quando fala de Shabbat, né? Vamos parar de pensar no que não pode fazer no Shabbat e focar no que nós devemos, que nós podemos fazer no Shabbat. Acho que o Shabbat também nos deixa muito claro a questão do fruto do Ruach, sabia? Eu comecei a pensar aqui agora. A paciência de esperar o serviço acabar para comer ralá, que às vezes dá fome antes do tempo. É o fruto do Ruach. Tem que desenvolver a paciência. A simcha, a alegria, se alegrar no Shabbat, se deleitar com o Shabbat, é mitzvah também, tá bom? Verdade. Então, assim, no Shabbat a gente trabalha tudo isso. Está em comunidade? Vai ter que ter shalom. Ah, não, mas eu sou só online. A galera que chega no chat, tudo bom? Também trabalha a nossa paciência. Também trabalha a nossa shalom. Então, assim, o Shabbat, ele semanalmente vai nos ajudando a ter essa modificação, assim como todas as mitzvot. É isso. Não vou falar mais não, senão eu falo muito. Perfeitamente, né? E
É porque eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, mas agora eu esqueci. Então vocês vão ter que assistir o próximo ano. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Desde já, Hag Sameach. Estamos Hag já entrando em Sameach. época de festa, pensando em festa. Daqui a pouco a semana acaba. Shabbat agora, Shabbat Shirah, um Shabbat muito especial. Gente, olha, épocas muito, muito importantes espiritualmente falando. Estejamos atentos, agradecendo a Hashem, olhando o lado bom, porque é muito importante também, eu lembrei rapidinho, a gente não... o maior objetivo, né, o meu maior objetivo em falar sobre esse assunto hoje é exatamente trazer essa parte leve e positiva dessa reflexão que nós vamos estar fazendo, que nós estamos fazendo nesse mês de Tu Shivat, né? É um mês, quando a gente fala de árvores, etc., a gente está falando de uma coisa de dentro para fora e não uma coisa externa. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das mitzvot ela é muito mais externa do que interna. Só que todos os frutos, eles começam a brotar, tudo começa a acontecer, o fruto é a última coisa. O fruto brilhoso é a última coisa. Tudo começa muito no interior. Então, a kavaná, ela é a mais importante. O que a kavaná é? A intenção. A intenção, ela é um ponto muito importante. Eu cumpri a mitzvah, já falei várias vezes sobre isso. Cumpri a mitzvah do modo mais perfeito possível. Sem a kavaná correta, sinto muito. Não cumpriu com perfeição, não cumpriu com completude. Então, é muito melhor você ter o Shabat ali, poxa, abençoado, com poucos recursos, do que você ter as melhores coisas no Shabat, a melhor comida, a comida mais cara, com todas as coisas tradicionais lá, sem kavaná nenhuma. Descumprindo o Shabat, sem experienciar o que Hashem queria que a gente experienciasse no Shabat. E isso está muito mais ligado com a kavaná, como até o Rav trouxe isso, né, no início do Kabbalat Shabat, na sexta-feira. Sobre essa intenção, sobre as orações, sobre se aproximar de Hashem de verdade, né? Então esse era o maior objetivo que a gente tinha em mente quando resolveu falar agora sobre Gálatas 5. Esses frutos, eles vão produzir, eles começam tudo muito internamente. É isso? É isso. Já falei isso várias vezes no finalismo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hag Sameach, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, tudo junto, já ficar um leg no início da semana. Tudo juntos. Hag Sameach, Shabbat Shalom, Shavuot Tov. Se você está ouvindo à noite, Erev Tov. Erev Tov não, Laila Tov.